Joana pode conduzir. Então, acalmando assim nossos corações, nossas mentes, a gente pede o auxílio da espiritualidade para estar conosco no início dos trabalhos e no decorrer dos trabalhos. Eu peço ao Senhor Messias, então, que faça a oração inicial e que todos estejam em plena vibração de amor e luz. Boa tarde a todos. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Divino Mestre, a Deus através dele, pedindo a ele o seu acompanhamento, o seu auxílio, para que tudo possa sair a contento, agradecendo a equipe espiritual que sempre está conosco e nos ajuda bastante. Que eles nos fortaleça e que de nós possamos produzir bem através da qualidade do nosso trabalho de hoje, fechado com Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos iniciar o livro, né? Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Chico Xavier, do Emmanuel. A lição é a 158, Vontade Divina. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Todavia, devemos aprendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. Não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la, nem pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta, e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito, em repetidas experiências no plano material. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais. Porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias da instância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. Essa lição aqui, ela nos remete muito ao nosso autoconhecimento também, né? De a gente estar procurando sempre nos transformar, tentar nos rever de uma forma nova diante da vida, diante dos princípios e dos valores, né? A gente não tem que aguardar as experiências só da vida para nos fazer transformar. A gente tem que fazer brilhar a nossa luz, para que a gente compreenda o que é a lei divina e o que Deus pode fazer em nossa vida. Então, ele pede aqui para a gente se transformar todos os dias, a toda hora, a gente se renovar no amor, renovar na luz, em todos os sentimentos, para que a gente possa, tendo um pouquinho de luz, poder entender e compreender Jesus. E não a gente ficar arraigado, né, nas verdades materiais do dia a dia, naquele péssimo ato de achar que está tudo bom como está, conformado com as situações, achando que vai mudar alguma coisa, sem que a gente queira mudar 1 centímetro da nossa vida. Então, que a gente possa ter essa visão de que a gente tem que avançar, que a gente não deve nunca ficar de braços cruzados, que, na realidade, nós estamos em contínua oportunidade de mudança interior, interna, para que essa luz brilhe, para que essa luz consiga enxergar Jesus.
porque é com essa luz que a gente começa a trabalhar, é que a gente consegue ver melhor o nosso Pai, o Criador, e ver Jesus na nossa vida. Então, ele pede aqui para a gente não estacione, né? A gente não estacione nas nossas tarefas do dia a dia, não estacione nos nossos pensamentos, que a gente o tempo inteiro se dê essa oportunidade de transformação, de renovação. Renovar minha forma de ver a vida, de enxergar a beleza da natureza, de enxergar o irmão, de enxergar o outro, né? De não apontar, né? Então, eu acho que essa chance de transformação que Jesus nos dá com a nossa encarnação, torna todo o tempo que nós temos muito precioso, para que a gente não desperdice o que a gente tem em nossas mãos e que pode ser o transformador para a nossa alma e para o nosso crescimento. E aí eu passo a palavra para vocês todos. Tá todo mundo quietinho hoje, então eu vou falar alguma coisa. Acho que o pessoal está pensando, Regina. Eu também estou. Mas, assim, eu vejo por mim, tá? Eu estava pensando, enquanto você falava, que, na verdade, a gente realmente tem uma tendência a mudar quando alguma coisa, algum acontecimento, né, ocorre na nossa vida, né? Acho que nem sempre a mudança acontece espontaneamente, né? Infelizmente, né? Às vezes precisa acontecer coisas até difíceis para a gente mudar, para a gente perceber que aquela rota que a gente está indo não está correta, que a gente tem que mudar o caminho, que a gente tem que buscar outras coisas para a gente, né? E nem sempre é difícil a mudança, né? A gente tem aquela tendência a se acomodar realmente, né? A gente já até falou sobre isso anteriormente, e eu concordo muito, né? Pelo menos para mim, né? Não estou falando por todos, mas eu acho que é sempre um pouco mais difícil a gente mudar. Mas óbvio que não é impossível e a gente tem que mudar, né? Se a gente quer evoluir, se a gente quer aprender, se a gente quer ter outros conhecimentos, se a gente quer realmente enxergar, né, essa luz divina em nós e ao nosso redor, a gente tem que mudar, né? Porque se a gente está nesse mundo é porque a gente é imperfeito, e se a gente é imperfeito, a gente tem muita coisa para mudar em nós, né? Então, é um trabalho árduo, né? A gente vê sempre os defeitos e aponta os defeitos nos outros e vê com clareza muitas coisas, mas os nossos sempre são mais difíceis, né? Mas eu acho que a gente tem que ter realmente, dia a dia, ter esse esforço. E não ter... Hoje mesmo eu estava com uma preguicinha até de participar, aí eu fiquei, participo, não... Eu falei, não, eu vou participar porque não tem nada me impedindo, né? E às vezes a gente deixa mesmo passar momentos, passar oportunidades de aprendizado por indolência nossa, né? A gente desperdiça o tempo, né? Que é valioso para a gente aqui na Terra, né? Parece que tudo demora, mas não. Na verdade, tudo passa muito rápido. E quando a gente vê, a gente já está com uma idade mais avançada, muita coisa passou, e às vezes a gente não aproveitou oportunidades importantes na vida, né? E acho que a gente tem que aproveitar cada segundo mesmo, cada oportunidade de melhora e de mudança, né? Uma vez eu só exemplificando um caso assim, eu estava com muita dificuldade de dar um passo para uma mudança importante na minha vida, né? E eu estava fazendo terapia e a psicóloga então veio com a passagem, né, de Moisés, né? Aí ela falou, Regina, você precisa dar o primeiro passo, né? Que às vezes o primeiro passo da mudança é o que te leva, né? E a gente tem aquela dificuldade, né? E aí ela falou assim, quando Moisés foi atravessar o mar, né? O mar não se abriu para ele atravessar, né? Ele no primeiro não se abriu o mar, não. Primeiro ele deu um passo,
né? Quando ele deu o primeiro passo, que ele começou a conduzir, né, o povo, e ele deu o primeiro passo, o mar se abriu. Então, quer dizer que a gente tem que dar esse primeiro passo, né? Que as coisas não vão acontecer se a gente também não for em busca delas, né? Às vezes a gente quer muitas coisas que aconteçam na nossa vida, né? A gente quer alegria, a gente quer felicidade, a gente quer milhões de coisas. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas o que a gente faz para esse querer vir ao nosso encontro, né? Então, eu acho que eu percebi muitas coisas, mas assim, diante também da dificuldade. Eu não vou dizer que eu percebi por nada, assim, sozinha eu cheguei a essa conclusão. Não, eu tive que passar por muitas coisas. Mas hoje eu sou grata, porque tudo que eu passei, até mesmo aquilo que me fez sofrer e me deixou triste em muitos momentos, me fez aprender muitas coisas, me fez uma pessoa um pouquinho melhor. Acho que eu consegui. Hoje eu me sinto feliz porque eu consegui dar esse primeiro passo. Né? Então, quer dizer, não o mundo ao redor favorece a gente a dar esse primeiro passo, mas a gente tem que querer. Eu acho que esse querer é muito, muito, muito importante, muito significativo, né? Porque se a gente não quiser, nada acontece, né? Então é isso que eu queria dizer. Obrigada. Muito bonito, Regina, aqui, essa último parágrafo, assim, que fala assim, educação conosco mesmo é clarão no âmago da própria alma, né? É o exemplo que você deu aí de forma tão bela, né? Uma educação com você mesmo, você na busca de transpor o seu desafio e levar adiante a sua proposta, a sua mudança. Obrigada, Regina. E eu acho que o seu Obrigada. Manuel levantou a mão, Roberta. Isso, o seu Eu, Manuel levantou a mão. Pode falar, é, seu Manuel. eu, sei lá, a Regina falou várias coisas aí, não sei se eu vou conseguir lembrar. Eu também passei por uns perrengues na vida, que eu acho que eles me impulsionaram. Esses dias eu ando com uns sentimentos que talvez vem disso aí. Eu estou uma pessoa, em alguns aspectos, mais tolerante, mais compreensivo. Eu ando perdoando um pouquinho mais. E eu fico pensando, porque a maioria de nós vem aí de outras crenças, aí onde a gente acha que eu compro, eu pago, eu trato, eu cumpro e tal, e muita gente não pensa em avançar além disso, não. A doutrina espírita é que acaba abrindo a cabeça da gente, porque tira todos os véus, fala, não é isso, é aquilo, é como, por exemplo, aquela passagem de Mateus, que fala que o homem que olhar para a mulher e desejar já teria cometido adultério, aí vem a doutrina espírita e fala, não, se você fez a reforma, você não tem nada a ver com isso. Agora, se você não fez, você é aquela pessoa que está procurando a oportunidade para pôr isso em prática. E isso aí eu acho que vai variar muito de pessoa para pessoa, porque todos nós somos atarefados e tem pessoas super atarefadas. É bom fazer uma avaliação mais cuidadosa, é bom se perdoar, é bom não se acomodar. Eu, por exemplo, eu participo de outro grupo da federação às quarta-feiras e não tenho feito nenhuma lição, porque eu chego em casa às 12h25, aí vou deitar 3h, 3h30 e tal, mas é de se fazer uma avaliação um pouco cuidadosa, um pouco generosa, porque pode ser que a gente esteja se afligindo um pouquinho mais, e como disse Jesus, cada dia as suas preocupações. Eu não sei se eu consegui refletir ou passar o que eu estava pensando, mas eu acho um pouco disso. Precisamos ser um pouco cuidadosos aí, a fim de a gente não se prejudicar com uma forma assim mais rigorosa. Era isso. Obrigada, Messias. Marilé, você vai fazer alguma colocação? A Yata está ali. Eu posso fazer sim. Se tiver latido de cachorro, vocês não estranhem, que eu estou com uma cachorrinha, ela está fazendo maior escândalo aqui na casa, que ela corre para lá, corre para cá, gritando para tudo que é cachorro que aparece. Mas o que eu queria colocar, que eu acho que talvez nos ajude,
é o seguinte, a questão da mudança é uma questão muito difícil, né? Para algumas pessoas, talvez um pouco mais fácil do que para outras. Para algumas pessoas, a gente só muda quando a gente está, assim, muito pressionado, né? Quando não tem saída, quando a vida ou as questões te levam a ter que fazer a mudança, porque ou você faz, não tem jeito, né? Mas o que a gente pudesse ter como critério, né, para nos ajudar, para fazer avaliações de até onde eu estou indo bem, até onde eu estou respeitando aquilo que Jesus nos trouxe, aquilo que a doutrina nos fala, uma sugestão, né, que eu faço isso algumas vezes, mas confesso que não é sempre. Quando a gente terminar o nosso dia, quando a gente for fazer as nossas orações, a gente procurar refletir a respeito de como foi o nosso dia, né? Que coisas que aconteceram no nosso dia, que pessoas que cruzaram o nosso caminho, como foi o nosso desempenho naquele dia, como nós nos relacionamos com as pessoas, que mensagens nos vieram, enfim, tipo, fazer uma revisão do dia. Talvez isso nos ajude a ter algum tipo de entendimento. Eu não sei se vai nos ajudar a fazer a mudança imediata, mas pelo menos vai nos trazer uma reflexão para que a gente possa aos pouquinhos ir mudando, porque a gente não muda de uma hora para outra. A gente tem que, como disse a Regina, a gente tem que dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo é muito difícil, né? Porque dar o primeiro passo significa você olhar para dentro de você e observar que tem algumas coisas que não estão bem, né? Algumas formas de você se comportar, algumas atitudes que não são boas e que a gente precisa fazer esse reconhecimento e aí dar esse primeiro passo, né? Então, uma sugestão que eu acho que é importante a gente fazer essa nossa avaliação diária, né? Como é que foi o meu dia, o que mexeu comigo, quais foram os sentimentos que eu tive, como que eu me comportei, como é que foram as pessoas que cruzaram o meu caminho, enfim. Nem sempre a gente pode fazer isso em função da nossa vida corrida, né? Mas quando a gente puder, eu acho que vale a pena porque nos ajuda a fazer reflexão e nos ajuda, quem sabe, a dar esse primeiro passo para fazer as mudanças que são necessárias, porque é da vontade do nosso Pai que a gente faça isso. Acho que é isso. Obrigada, Marilé. Quem mais quer fazer alguma colocação? Porque essa lição, como sempre, são todas muito valorosas e robustas, né? Mas mexe muito no âmago da gente. Eu gostaria de falar, Suco? Jo, que essa parte, ela fala assim, que a fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta, e o sofrimento reajusta, que devemos, no entanto, deixar de lado o conformismo e o hábito que não nos permite crescer, não nos permite renovar. O fato de falar assim, a afeição reconforta. Estar nesse grupo com vocês, esse carinho que vocês transmitem um ao outro, brincadeiras, conselhos, essa afeição realmente reconforta a gente de um jeito que deixa a gente mais calma para seguir em frente. Se renovar se torna mais leve. Sinto uma paz enorme quando eu estou ouvindo vocês. Era só isso mesmo. Obrigada, Guadá. Na realidade, eu acho que a união das nossas mentes, da nossa vontade de amar, né, de fazer certo, de aprender com Jesus, e ter a espiritualidade aqui com a gente, Guadá, acaba nos envolvendo com essa energia de paz mesmo, de serenidade, sabe? Porque eu acho que existe um esforço de cada um que está aqui
de querer melhorar mesmo, de querer fazer essa mudança, de querer aprender, né? De querer tentar compreender um pouquinho, assim, do que é essa energia criadora de todo esse universo. Então, eu acho que é isso que traz também esse sentimento de paz que a gente sente, de bem-estar de estar aqui, embora cada um esteja em seu lar, né? Olha que coisa fantástica que Deus nos permite, né? Essa tecnologia que faz a gente estar no aconchego do lar e dividindo essas experiências que a gente divide aqui. É muito grandioso. A energia que a gente tem, o amor que se sente, não tem fronteiras, né? Não tem fronteiras. Obrigada, Gata. Gente, mais alguém quer? O Miro, que você está aí quietinho, a Tarsila. A Yata está ali quietinha também. Robert, vai sobrar para você, então, hein, Roberto? Você também está meio quieto. Eu só estou ouvindo hoje. É o meu carnaval de sofá, eu só estou ouvindo. Mas eu acho que assim, o exemplo da Regina foi muito bonito, né? A, a colocação do seu Messias, que ele ficou na dúvida se ele conseguiu se expressar, eu considerei que ele conseguiu expressar bem esse esforço, né? Para se transformar, vivenciando aquilo que a gente vive hoje, né? As nossas dificuldades, as nossas limitações em termos de tempo. E a colocação da Marileia me lembrou Santo Santo Agostinho, né? Agostinho. Santo Agostinho que coloca essa orientação de você refletir sobre o que aconteceu no teu dia. É interessante, e semelhante a Marileia, eu também, às vezes, eu tento fazer essas reflexões do meu dia, né? Mas tem lá aquele dia que você chega, todos vocês sabem disso, né? Todos, cada um na sua experiência. Tem aquele dia que você chega tão cansado que você diz assim, eu quero tomar um banho, comer alguma coisa e me deitar na cama. Viu, seu Messias? Tem dias que a gente está assim. Mas a beleza disso, na minha opinião, está justamente, como disse a Marileia, é muito difícil você mudar, você se transformar. A gente não faz isso da noite para o dia, né? É um exercício diário, é um exercício das pequeninas coisas que às vezes a gente nem percebe, né? As pequeninas coisas do nosso dia a dia, os nossos pequeninos hábitos, os nossos pequeninos medos, né? E a beleza de tudo isso é que à medida que a gente começa a escutar a si próprio, a gente tenta começar a mudar alguma coisa em nós, né? E passo a passo a gente vai conseguindo. É que muitas vezes a gente não se dá conta que a gente conseguiu, né? Às vezes a gente é muito, digamos assim, a gente cobra muito de nós mesmos, né? Às vezes nós somos muito autoritários com nós mesmos. Às vezes a gente precisa permitir ser mais flexível, mas não a ponto de desistir, como disse a Joana, mas ser flexível para poder ver em si próprio os erros que muitas vezes a gente vê no outro e que na realidade são reflexo de nós. E aí conduzir essa transformação passo a passo, ponto a ponto, né? Eu costumo dizer que uma estrela no céu não percebe que ela ajuda a produzir um firmamento lindo, assim como uma gota d'água não sabe que ela compõe um oceano gigante, e nem que um grão de areia faz parte de uma praia. Então nós somos assim. É por isso essa percepção da Guadalupe, dessa beleza que é o grupo, e todos os grupos que se reúnem com uma finalidade do bem. Eu acho que é isso. Então, eu acho que a vontade divina, ela nos encoraja a prosseguir e nunca desistir.
Eu acho que é isso. Eu queria só ouvir hoje, viu, gente? Eu queria só como diz o meu cunhado, na buiúia, só ouvindo. Beijo. Ai, Robert. Mas é sempre bom ouvir, né? A gente, às vezes, fica meio reservada, não querendo falar, mas, às vezes, aquela fala sua desperta no outro, né, um horizonte novo, uma forma nova de ver as situações que estão vivendo. Então, eu acho que quando a gente tem aquela vontadezinha de falar, fala. Né? Aqui estamos tudo no mesmo patamar, aprendendo. Né? Então, não tem que ter esse receio, não. Às vezes, o exemplo que você vai dar aqui, às vezes, é muito semelhante com o que o outro está vivenciando, e a sua experiência pode fazer o outro tomar o primeiro passo, né? Dar aquele primeiro passinho. Acho que é muito bom a gente ter essa liberdade de falar. Então, vai se familiarizando, vai desinibindo um pouquinho, né? E colocar um pouquinho da sua experiência, né? Que faz o compartilhar, faz a gente crescer, né? Sozinho a gente não é nada, 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 né? Atsuko, pois não, Atsuko? Seu microfone, Atsuko. Não funciona. Agora foi, né? Então, essa experiência que a minha prima tão assim, difícil ela passou, a família inteira também passou por isso, pelo sofrimento dela, pelos desafios dela, e eu aprendi a fazer orações, coisa que eu não sabia. E a cada passo, assim, quando ela estava fazendo a químio, depois ela passou a fazer a rádio, depois assim, das viagens que ela tinha programado, ela não conseguiu. Todo esse sofrimento que ela passou, nós também, todos nós da família, passamos, mas eu aprendi a fazer oração, coisa que nossa, foi realmente a lição que a introdução que ela me permitiu, que foi aprender a doutrina espírita, nossa, me ajudou muito a ver, a enxergar cada passo. Olha, agora ela está passando por isso, então ela precisa disso, disso, disso. Agora ela está passando por outra situação, então ela precisa disso, disso. Agora já está numa outra fase, então ela precisa de mais isso, isso, isso. E todas essas mudanças vão acontecendo dentro da gente. Olha, agora a gente precisa de mais conhecimento, nós precisamos de mais mudanças, precisamos de enxergar outras coisas. E eu, que a cada dia, assim, dou graças a Deus por viver no Brasil e ver quanto o nosso país é um celeiro não só de alimento, mas de remédio. Nossos alimentos são verdadeiros remédios. A gente não precisa dos remédios da farmácia, não só, né? O nosso maior remédio é tudo aquilo que nós temos. Se a gente catalogar um alimento por mês, a gente não repete. A gente passa os 30 dias, cada dia, com uma coisa, e a gente vai se enchendo de novos enzimas, novas coisas que só vão trazendo a nós mais saúde. Isso é que eu aprendi com tudo que a doutrina me ensinou. Muito obrigada, Joana. Imagina, obrigada ao Pai maior que nos coloca juntos aqui, né? Trocando essas experiências, né? Eu costumo dizer até, acho que eu já falei isso aqui, né? Que a gente, quando começa uma nova terapia, seja alopática ou não, né? E que a gente tem que centralizar naquilo que a gente quer, né? Eu quero estar bem, eu quero que o meu organismo se reorganize, minhas células trabalhem em harmonia, né? Então, eu vou gastar toda a minha energia pensando nisso. Eu quero estar bem, eu vou ficar bem, as minhas amadas células vão entrar em harmonia e trabalhar como eu quero, né? Mas, na realidade, é muito difícil as pessoas que conseguem fazer isso. Porque, na grande maioria das vezes, os nossos pacientes, os nossos clientes, a primeira coisa que ele olha no remédio que você prescreve é o efeito colateral.
ele não se sintoniza no benefício que ele vai ter, né? Então, eu falo, temos que mudar a nossa forma de ver tudo, né? Então, eu vou gastar minha energia, minha vibração, meu tempo naquilo que eu quero. Eu quero o bem, eu quero a saúde, eu quero o bem-estar, né? Eu quero que esse remédio tenha o melhor efeito no meu organismo. Cada gotinha dele vai ser, vai me trazer um benefício enorme, né? E deixo os efeitos colaterais para o profissional médico, um farmacêutico, conduzir, né? Então, eu acho que a tarefa de cada um de nós, enquanto paciente, é tentar ter essa visão mesmo, de ver o benefício, né? E mentalizar isso sempre, né? Que bom que tudo é um aprendizado, né? Você colocando aí, eu me lembrei disso aí, que é uma constante na clínica nossa, né, Roberto? Das pessoas se preocuparem muito com os efeitos colaterais e não centralizarem nos benefícios da medicação. Verdade, Joana. A Sati levantou a mão. Pode falar, Sati. Fiquei emocionada com o depoimento da Tsuko. E realmente, acho que essas orações, esses pensamentos, né, de força, chegaram até mim, chegaram. Eu sentia, né? E para isso a gente tem que estar aberto, receptivo também, né? Que não adianta você ficar só rezando, orando, pedindo, se você não está preparado para receber toda essa energia, né? E eu sinto que recebi, porque nos momentos mais difíceis, né? Teve um dia que, nossa, a dor era muito forte. Eu pensava assim, não, essa minha dor é física. O que eu preciso, eu sou espírito, né? Nós somos espírito aqui, então eu procurava me desligar um pouco da parte física, para ver se amenizava aquela dor. Isso ajudou muito também, sabe? Eu procurava me desligar dessa parte física e sintonizava, pedia para Deus me confortar e me dar forças para que eu sabia que ia passar. É o que, Joana, você falou. É a química que está entrando, né? Aquilo está eliminando aquilo que está destruindo as minhas células, né? E aquilo é meu benefício. Para isso, eu tenho a minha parte, eu tenho que cumprir a minha parte, certo? Então, eu pensava assim, não, isso é coisa física. O que eu preciso é estar espiritualmente bem. E sabia que ia passar. E era questão de dias, 3 dias, 4 dias. Eu sabia que depois ia ficar bem, até a próxima sessão. E assim foi, e graças a Deus, estou bem, né? Eu acho que agora, realmente, eu acho que a gente tem essa centelha divina, né? Deus nos deu isso, e isso a gente tem que manter sempre acesa. E para isso, as orações, esses nossos encontros, né? Que a gente vibra para o bem do próximo, isso é irradiar essa luz que está em cada um de nós, né? Então, é dessa forma, pelo menos essa é a minha interpretação, esse é o que eu consigo tirar de aprendizado dentro da doutrina. Então, essa é uma experiência que eu passei. E muito obrigada, Tsuko, você é emocionante. Então, é isso. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Vivenciando uma realidade, né, onde o sentimento, o afeto e o amor vai quebrando essas barreiras, né, e quando a gente se permite receber ajuda, né, é tudo de bom, chega até a gente, é só se abrir, entrar na sintonia de que estou aqui pronta para ficar melhor, e Deus está comigo, e confia, e as coisas vão acontecendo, né, de sentir essa energia, como você falou, que você sentiu em relação a todas as orações que você recebeu de sua família e dos amigos. É muito bom, é fantástico o nosso ser, né? Isso tudo que Deus fez, né, para nós, o nosso organismo, a forma que nós somos, corpo e alma, desse binômio aí, né,
fazendo um crescer o outro, né? Sempre visando, é óbvio, né? Querendo o bem-estar físico mais do que nunca o bem-estar espiritual. Joana, Joana, Oi, pois não. é isso que nós estamos falando, esse bem-estar que as pessoas têm quando estão no grupo. Isso reflete um pouco aquilo que Jesus falou, que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele ali estaria. Porque aqui a gente se fortalece, a gente se torna interativo e nós nos olhamos com um olhar de compreensão, de bondade, de confiança e já com uma predisposição a dispensar uma energia boa, uma vibração, alguma coisa desse tipo. Eu acredito muito nisso. Veja a questão dos evangélicos que vão à igreja 2, 3, 4 vezes por semana, e ali, por mais que tenha algumas pessoas fora da sintonia, mas ali predomina aquela vibração, aquele calor, aquilo tudo ali que as pessoas, mesmo as pessoas desligadas, sentem, e isso faz com que elas estejam sempre voltando à igreja para se reequilibrar. Era isso. É isso aí mesmo. Muitas energias de vibrações do bem juntas, né? Fica luminoso, né? Então, quem chega sente o ambiente, né? Se sente acolhido, confortável, né? Se sente bem. É isso mesmo, Messias. E isso independe de religião, né? É só ter pessoas com sintonias com o alto, né? Pensando positivo, no bem, tentando exercer o que Jesus nos ensinou. Corretíssimo, Messias. Obrigada. Joana, tem as questões 32 e 33, né? Que deveriam ter sido lidas na semana passada. Retrasada e passada. Eu acho que eu entendi por que é que a gente não leu nos outros encontros. Porque, na realidade, essas duas questões, elas têm tudo a ver com o texto que foi lido hoje e os depoimentos que cada um colocou. Se você me permitir, eu vou ler as duas. Pode ler, e você Roberto. tentar ser bem objetivo. Então, na questão 32 do Livro dos Espíritos, ele diz: de acordo com isso, os sabores, odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? É a pergunta de Kardec. Os espíritos respondem: sim, certamente, e que só existem, olha só, gente, pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. A disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Aí tem um complemento. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Um acha uma coisa agradável, ao gosto, enquanto outro acha ruim. Uns veem azul, o que os outros veem vermelho. O que é para uns veneno, é para outros inofensivo ou salutar. E aí ele vai para a questão 33, em que Kardec pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? É o questionamento de Kardec. Olha que interessante as palavras-chave dessa questão. Todas as modificações, adquirir todas as propriedades. A resposta dos espíritos: sim. É isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. E aí tem um complemento. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos, para nós, verdadeiros elementos, e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais
até nova ordem. Então, sendo de uma forma bem objetiva, olha como isso tem a ver com a vontade divina e com o depoimento de todos. Ou seja, o nosso perispírito, que é constituído de uma substância que ainda não temos ciência de como ela existe e como ela se processa, ela vem do elemento inicial, primitivo, que é o fluido cósmico universal, que é o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus que produz esse elemento nos concede a possibilidade de perceber o que está à nossa volta e em nós mesmos, conforme a nossa vontade. Então, da mesma forma como bioquimicamente, como biologicamente, como fisicamente, eu percebo o mundo à minha volta, né? E que para cada um de nós a impressão do mundo físico é diferente, como ele coloca aqui, um exemplo, nesses dias de chuva, um raio seguido de um trovão pode espantar alguém e assustá-lo. O outro pode simplesmente nem se incomodar com o clarão do raio e nem com a trovoada. Choveu. Aquele que percebe a chuva pode dizer o quanto é bem-vinda a chuva que nutre o mundo. O outro pode dizer, nossa, quanto essa chuva vai atrapalhar a minha vida. Então, a percepção do mundo externo, do mundo químico, do mundo bioquímico, físico, das energias espirituais, e por que não dizer das nossas próprias emoções e da nossa própria boa vontade frente à existência, é a oportunidade que Deus nos dá de evoluirmos frente às mesmas situações. Então, tem um trechinho de uma poesia da Cecília Meirelles dizendo o seguinte, o vento é igual para todas as árvores, mas cada folha reage de forma diferente. Essa que é a grandeza evolutiva que Deus nos concede, né? É a Sati conseguir perceber à distância a energia da fé, da emoção que os amados trouxeram para ela. E transformar essas energias, essas percepções, na possibilidade da doçura que dá força. E da força que cura. Da doença que se torna oportunidade. E da oportunidade que se torna a vida. Exemplo para todos nós. Então, eu queria só fechar isso e depois eu sugeriria aos colegas, aos amigos, que se vocês tiverem impressões sobre essa questão, essas duas questões postassem no grupo, porque como já são 17h49, a Joana ela vai se preparar para as vibrações, essas vibrações que nos acolhem, esse útero do florescer que acolhe a nós todos como amigos, irmãos e fraternos. Tá bom? A paz do Cristo com todos. Pai amado, humildemente agradecemos o encontro. Humildemente nos colocamos em suas mãos, para que sempre seja feita a sua vontade. E sustentados com seu amor, rogamos. Bênçãos para o universo, para o nosso planeta Terra tão maravilhoso. Quanta beleza encerra em todo canto. Onde você escreve, o Senhor escreve
seu amor. Planeta lindo. E que nós, na nossa ignorância, ainda destruímos. Senhor Jesus, perdoe-nos por isso. Abre nossos corações ao amor, à luz, e que possamos, com a nossa vontade, com o nosso viver, abraçar esse planeta, cada um de nós, beijando o solo da terra-mãe, levantando os olhos aos céus, e entender o presente que nos é dado todo dia. Abrace todos os irmãos, seus filhos. Faça o amor nascer dos corações endurecidos. Que cada um de nós consiga continuar amando. E onde não tiver o amor, que a gente leve a palavra do seu filho, o exemplo do seu filho. Abrace, Senhor, todos nós. Que a sua luz possa abrir nossos corações e olhos para as verdades. E que hoje e sempre possamos unir nossos pensamentos, nossas orações, a nossa vontade no bem, para rogar ao seu filho, a nos guiar nessa caminhada, abençoando com as graças da Mãe Maria Santíssima, todos, cada irmão, cada família, para que sintamos, Senhor, o quanto somos com a sua graça, que nossas vibrações aqui de amor abrace todos os necessitados, todos os doentes, de alma e de corpo, para que sintam a vibração sua, o seu amor, e se sintam fortalecidos e sustentados. Que cada um de nós aqui nessa reunião seja envolvido em sua luz, seu Pai. E que essa luz adentre em cada lar, iluminando na paz e na alegria e na saúde, fortalecendo nossas mãos ao trabalho, fortalecendo nossa mente. Que todos sintam essa vibração de paz. E com toda gratidão, pedimos para encerrar nossos trabalhos. Com Jesus em nosso coração, com Deus em nosso caminho, com a sustentação, para que o trabalho nos chegue com prazer, com alegria. E o servir seja a palavra de todo dia. Com esse sentimento de amor, rogamos paz para o universo, para o nosso planeta. Graças a Deus.
Muito lindo, Joana. Obrigado. Obrigado por esse amor que une todos nós. Obrigado. Você quer falar alguma coisa, menina? Deus abençoe nós. Só gratidão, Roberto. Que essa corrente de amor que a gente tem aí, né, que traz essa sensação tão forte, que mexe muito com a gente. Que a gente possa irradiar isso para todas as pessoas que estão em nosso pensamento, que estão sobre os nossos olhares, né? Que a gente possa dividir isso com o mundo, né? Eu acho que é esse sentimento que a gente tem que estar todo dia, né, praticando nesse exercício. E a gente fala que a gente tenta, né, fazer um pouquinho disso para o planeta, e no fim você descobre que você é o maior beneficiado. Você sente toda essa luz dentro de você, esse sentimento te envolvendo de uma forma muito intensa. Né? Então, eu falo como Deus é poderoso. Né? Você quer doar, e de repente você recebe com a mesma força. É só gratidão, gente. Não tem nem muita gratidão por vocês estarem aqui, por cada um querer participar. A gente sabe que não é fácil, às vezes, né? Pelos compromissos, né? Por ser um domingo, onde todo mundo tem encontro de família, mas de repente faz uma diferença enorme, gente. Faz uma diferença enorme. É um ato que a gente faz de 1 hora do nosso tempo, e a gente ganha todo esse benefício. Eu falo que volta tudo para a gente, né? A gente tenta doar e acaba recebendo muito, muito, muito. Não dá para descrever a energia que é, né? Assim, cada um de vocês, para mim é muito intenso, muito, muito forte. Eu acho que para vocês também. Eu só tenho que agradecer por vocês estarem aqui, por colaborarem com essa nossa vontade de fazer bem, né? Para todo mundo, unir nossas forças, né? Nosso jeito de pensar, de querer amar como Jesus amou. Acho que a gente está muito longe de chegar nesse nível, mas esse é aquele passinho que a gente dá, né? Aquele pequeno passo, como a Regina falou. Ai, não sei se eu entro, se eu não entro. E de repente ela entrou e deixou um depoimento tão belo, né? Então a gente arregace as mangas e faça tudo para estar. Quando precisa ser feito alguma coisa, em qualquer situação da nossa vida, que a gente não desanime. Como diz o Chico, né? É o Emmanuel que falava, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Né? A gente tem que tentar, dentro do possível, buscar estar, porque é uma energia muito grande. Eu me sinto assim, meio renovada até, né? Que aí chega o final da semana, você está até meio cansado, né? E de repente você recebe esse fluxo energético aqui que a espiritualidade dá a cada um de nós, e você fala assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Que bom poder compartilhar, né? Uma andorinha só não faz verão, gente. É compartilhar, é dividir o tempo todo, lembrar de alguém, fazer oração, lembrar do amigo, do seu paciente que não está tão bem ali, que, né? Eu acho que a gente pode doar o tempo inteiro, servir continuamente, né? Não precisa ter hora específica, né? E com esse sentimento, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus e a cada um de vocês que se propuseram estar aqui e tentar dar essa ajuda para o nosso planeta, né, para a nossa humanidade, né? Tanto tumulto que estamos vivenciando, mas tem essa beleza em cada um de nós aí de querer fazer um pouquinho, né, de dar o passo. Estamos dando um passinho, viu? Uma polegadinha, mas é muito bom. Eu me sinto muito bem com isso. Eu só queria compartilhar, é muito interessante. É difícil, eu já comentei isso com vocês, é difícil eu normalmente ter assim visões e não é uma coisa comum para mim. Mas nesse grupo eu tenho tido muitas vezes, praticamente em quase todas as sessões, eu tenho, assim, vejo mentalmente, né, gente? Mentalmente eu vejo na hora que está sendo feita a vibração, e hoje
quando você, durante a vibração, quando você falou que a energia, a vibração, a luz, ela se faça, ela tome conta de tudo, né? Que ela vá para todos os cantos, me veio essa imagem de onde eu estou, né? Como se fosse a representação do grupo, que saísse assim, luz mesmo, luz, saísse deste canto e fosse tomando conta de tudo, da cidade, do entorno, da vizinhança, e cobrindo realmente o mundo. E depois, quando estava quase no final da vibração, eu até achei que fosse, que eu estou com uma cachorrinha aqui junto comigo, eu achei que fosse ela que tivesse encostado em mim, e eu senti uma vibração muito forte no corpo, como se eu estivesse tendo, assim, trimeliquinhos na musculatura. Eu achei que fosse ela que estivesse me cutucando. Eu até olhei na hora que eu senti, mas senti isso no corpo, principalmente assim, vindo das pernas, indo em direção à cabeça. Alguma coisa essa energia está sendo mobilizada, né? Então, acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, né, que você tem a percepção e passa para a gente, né? Para mim, vem de uma forma que eu não em forma de choro, né? É tão forte que eu não consigo. Eu falo assim, não tem que chorar, mas não depende de mim, né? Mas é uma sensação muito forte mesmo, de amor, de vibração. É como se a gente estivesse todo mundo aqui acompanhado, né? Com alta espiritualidade mesmo. Nós não estamos sós nesse momento. E, aliás, em momento algum, né? É só a gente sintonizar, na verdade. Mas eu fico feliz de vocês estarem aqui, por eu ter a oportunidade de seguir essa minha intuição que veio, né? Assim, de envolver as pessoas que me vinham na mente, né? O Roberto, então, que eu fiquei enchendo o saco do Roberto. E estamos aí, né? Muito bom mesmo, gente. Só agradecer mesmo, muita gratidão, pedindo que nossa semana seja muito maravilhosa, que nós possamos, com essas vibrações de hoje, calmar o planeta, né? A gente sabe que é uma fase muito difícil do carnaval, onde saem muitas energias de todas as, né? E a gente, com essa vibração toda de muito amor, de paz, de união, né? Acalme todo esse tumulto de energia. A gente consiga ajudar aí a espiritualidade. Se Deus quiser, estamos ajudando um pouquinho de nada, né, Roberto? Menos que uma virgulinha. Mas eu acho que é aquele passinho lá que a Regina falou, que a gente está dando esse passinho para doar um pouco, sim. Obrigada mesmo, do fundo do coração. Deixar vocês falarem aí, né? Iata, você está aí quietinha, Iata, fala.